E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, pauta do vídeo, tá? Número do Omicron aqui no Japão, isso aí não pode faltar por enquanto. Por que disso? Porque são coisas que estão acontecendo aqui no Japão e disso depende, tá? A reabertura das fronteiras. Só que a segunda pauta, né, no caso assim, a segunda matéria, é falando sobre o aumento no limite das pessoas que vão poder entrar aqui no Japão, a quantidade, tá? Não falou critérios, falou quantidade, então são coisas diferentes. Só que é uma coisa muito estranha, tá? Por que eu falo isso? Porque o Kishida ele veio a público, né, no sábado, que ele foi fazer inspeções, tá? Em centros de teste, etc. Então os repórteres pegaram ele lá e fizeram uma série de perguntas. Aí o Kishida falou sobre a possibilidade da reabertura de fronteiras, que eu vou chegar lá, tá? Só que estranhamente, tá? Estranhamente, isso aí fica a cargo das pessoas. Eu achei estranho, por isso que eu estou passando para você. Que depois que o Kishida falou aquilo, o número de infecções aqui no Japão baixou. Baixou em quase 20 mil. Tá? Mas de qualquer maneira, tá? É uma coisa que eu sempre vim alertando, que para a reabertura das fronteiras, basicamente, precisava dar uma diminuição no número de infecções. E depois que o Kishida fez esse anúncio, eu havia gravado uma outra matéria falando também que o Asian Nikkei falou que o Japão vai reabrir as fronteiras antes de fevereiro, tá? Tanto que foi reportado por algumas outras mídias também. Já dá para você sacar que tem alguma coisa, sei lá, por trás, tá? Mas vamos lá, ó. No dia 13, 77.457 pessoas foram anunciadas infectadas em todo o país, tá? O último vídeo que eu havia gravado falando estava em, se eu não estou enganado, 98, 99, tá? Então você vê que deu uma diminuição em quase de 20 mil, né? Praticamente assim, questão de 2 dias. Então você vê que tem alguma coisa muito estranha nessa história toda, mas, né? E o número total de pessoas falecidas foi de 137. Tá subindo o número, então tá oscilando esse número. Teve dias com 156, tá? Então tá oscilando esse número de mortes, mas a parte de infectados tem que se tomar cuidado, tá? Então tá uma coisa assim meio estranha, mas continuando aqui, agora nós vamos para outro vídeo, para outra matéria. O vice-secretário do gabinete, Seiji Kihara, sugeriu no domingo que o governo aumentará o limite diário de pessoas autorizadas a entrar no país, do nível atual de cerca de 3.500 para cerca de 5.000, facilitando seus controles de fronteiras contra o coronavírus. É bem possível aumentar o limite diário para 5.000, disse Kihara em um programa de televisão. Então já dá para você sacar, se o cara já veio a público, já falou isso em rede nacional, tá? E vai acontecer, tá? É uma coisa boa? É uma coisa boa, porque tem muita gente esperando, tá? Então é aquela velha história. Se deixasse os 3.500, vai dar um gargalo miserável. Com 5.000 já vai dar gargalo, tá? Só que aquela velha história, vai dar mais chances das pessoas entrarem para cá. Por isso que eu sempre alertei nos outros vídeos, fica esperto quando a coisa começar a abrir, já manda a documentação, e quando sair o visto, não marca a touca, já marca a passagem, depois que já deixa a vida programada, porque a gente nunca sabe quando acontece alguma nova nhaca que eles vão fechar as fronteiras. Tanto que aquela subvariante, a BA.2, ela está aumentando aqui no Japão, tá? Diz a lenda que ela está aumentando aqui no Japão. E nisso só Deus sabe o que pode ser que venha a acontecer, tá? Mas continuando. Mas ele tomou uma atitude cautelosa sobre afrouxar ainda mais as restrições de entrada. Precisamos discutir se podemos passar sem verificações de quarentena para permitir mais pessoas entrem no Japão, disse ele. Então o que isso quer dizer? Que isso, um cara assim, ele não está falando que vai dificultar
para as pessoas entrarem, ou que vai manter as fronteiras fechadas. Eles só não sabem como é que vai fazer ainda na questão de quarentena, tá? Até porque a SNK, ela soltou falando que, dependendo do Japão, vai diminuir o tempo de quarentena das pessoas para quem tomou até 3 doses, tá? Mas por que disso? O Japão, ele tem um número limitado, tá, de instalações que dá para fazer, como é que se fala assim, a quarentena das pessoas. Com 5 mil, dependendo, 3 dias lota, tá? Todos os, como é que se fala assim, as vagas que o governo disponibilizou para fazer a quarentena. Aí depois disso, o que fazer? Tá? Então, para poder diminuir esse gargalo nos quartos, no caso assim, nos postos de quarentena aqui do Japão, eles precisam diminuir esse tempo em alguma forma. Tá? Então eles estão pensando como é que eles vão fazer, a forma que eles vão fazer. A única coisa certa é o quê? Que eles não podem arreganhar de uma vez. Porque se eles arreganharem de uma vez, o Kishida, ele perde o apoio. Por quê? O Kishida, ele foi questionado essa semana, tá, no parlamento, por que ele só dá respostas vagas. Ele não dá uma resposta concreta, ou ele não dá uma resposta assim objetiva, ele só dá respostas vagas. Então o parlamento já caiu matando em cima dele essa semana. Quem tiver dúvida, dá uma pesquisada, tá, na mídia japonesa, página em japonês, tá? Tanto que isso quase não saiu nem nas mídias em inglês aqui no Japão, tá? Ou mesmo eu não vi as mídias brasileiras relatando esse tipo de coisa, mas saiu nesse tipo de matéria. Então o parlamento está caindo matando nele. Então, se ele perder esse apoio do parlamento e perder o apoio do povo, ele não dura muito tempo no poder, isso é fato. Mas de qualquer maneira, tem que se tomar cuidado, porque Kishida é Kishida, ele está fazendo as coisas assim, a toque de caixa, entre aspas. Quem acompanha o canal já deu para perceber que ele está igual folha de bananeira, tá? Igual que eu escrevi num post lá. O Kishida está igual folha de bananeira. O que é? O que significa folha de bananeira? Para onde vai, bate o vento, ele vira. Então, para onde dá oportunidades, ou situações, ou dependendo do aperto que dá, ele tem que mudar a cabeça dele muito rápido. Ele não segue a trilha que ele falou. Igual principalmente na campanha eleitoral dele. Tudo que ele prometeu que ele ia fazer, ele não fez nada. Nada. Então, já dá para você ter ideia que precisa tomar cuidado. Só que nesse ponto, igual, o Japão começou a receber a pressão internacional de tudo quanto é lado, e de uma pancada de país para a reabertura das fronteiras. O que aconteceu? Vai começar a reabrir as fronteiras. Então ele não vai fechar as fronteiras, ou por enquanto não vai aumentar a dificuldade. Só que ele precisa ver o que ele vai fazer em relação a esse gargalo, tá? Então, aquilo que eu já deixo você bem atento, para você que pretende vir para o Japão. Deu rumor que já vai abrir, já deixa a documentação pronta, tá? Peca por excesso, tá? Melhor do que faltar, porque se der problema, você vai ter que entrar na fila de novo e vai levar tempo, tá? E nessa brincadeira toda, só Deus sabe quando aparece alguma nova variante, e só Deus sabe quando o Kishida vai fechar as fronteiras e reabrir de novo, tá? Então, fique atento com isso. Kihara também disse que o governo realizará uma revisão científica sobre os efeitos dos esforços de prevenção de infecção por coronavírus, incluindo medidas pré-emergência envolvendo os especialistas, economistas e estatística. O objetivo é elaborar um projeto de plano sobre medidas anti-infecção até junho. Tá vendo? Então eles já vão deixar elaborado um novo projeto, porque caso dê alguma caca, ele já tem mais ou menos do que fazer. Tanto que o que está acontecendo agora serve de esboço para isso, porque eles estão pegando informações, reunindo dados, é aquilo que eu já havia explicado em uns vídeos bem mais antigos, o que o Japão estava fazendo. Quem é mais antigo de canal deve se lembrar do que eu já falei disso, que o Japão estava coletando dados.
né? Por isso que eu peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho, para você poder receber as notificações do que está acontecendo aqui no Japão, e sem firula, tá? Porque aqui eu não faço frescura para passar as informações. No Japão, no sábado, o primeiro-ministro Fumio Kishida expressou a intenção do Japão de considerar relaxar os seus controles de fronteira em resposta a pedidos para empresários e estudantes pudessem entrar no país. É aquilo que eu havia explicado antes. O Kishida ele foi fazer inspeção em alguns centros de teste, tá? Nos aeroportos, e nisso os repórteres pegaram o cara no meio do caminho ali, tá? Aí nisso vieram as perguntas, ele teve que falar, mas você vê que são respostas muito vagas, tá? Em relação ao que sai na mídia, tá? Tem hora que a mídia solta respostas mais concretas do que ele. Por isso que eu expliquei que a oposição veio e caiu matando nele em relação a isso. Atualmente, tá, o Japão proíbe, em princípio, novas entradas de estrangeiros não residentes em um esforço para impedir a propagação da variante Omicron, altamente transmissível do coronavírus. Levaremos em consideração o conhecimento científico acumulado sobre a variante Omicron, mudanças nas condições de infecção dentro e fora do Japão e medidas de controle de fronteira de outros países, disse Kishida a repórteres após uma visita de inspeção no aeroporto de Haneda, em Tóquio, no sábado. É aquilo que eu já havia explicado, né? Então você vê que o Kishida ele vê muito que a pressão do exterior, tá? Ele não leva em conta o sentimento do povo japonês ou o que o povo japonês está passando. Por que eu falo isso? O Japão já avisou que ele estava passando por problemas crônicos para poder ter gás. Tanto que usaram essa desculpa para poder aumentar o preço do gás. E ele está aumentando de forma absurda. Tanto que mês que vem também, tá, já foi anunciado o aumento do gás. E eu já reportei aqui no canal. E agora o Japão, o Kishida falou que, no caso, não Kishida entre aspas, tá, mas o próprio governo japonês já falou que, dependendo da situação, ele vai começar a mandar gás para a Ucrânia, sabendo que o povo aqui está se lascando. Por isso que eu estou falando. Ele está levando mais em conta o que o pessoal de fora está falando do que o próprio sentimento do povo aqui dentro. Se o povo está se lascando para poder pagar a conta de gás, e o governo falou que o governo estava se lascando para conseguir gás e aumentou o preço do gás, tanto que todas as companhias de gás aqui no Japão aumentaram preços de forma absurda e horrenda, já dá para você sacar que tem muita política de fora. O governo Kishida está parecendo muito governo Suga. Ele leva muito em conta o que lá fora está falando para fazer aqui dentro. Tá? Então nisso o que vai acontecer daqui para frente? Aumenta atrás de aumento aqui no Japão. Tá? Então realmente começa a tomar cuidado com suas finanças, porque vai chegar um momento que, dependendo, só Deus sabe o que vai dar. Principalmente as pessoas que trabalham na indústria automobilística, que o setor automobilístico do Japão, como é que se fala? Seria o carro forte, tá? Mas já deu para ver nesses 2 anos de coronavírus que deu problema no setor automobilístico, muita gente se lasca aqui no Japão, tá? Então, tanto que o governo japonês ele está tentando mudar essa situação, tanto que as exportações estão mudando a ideia das exportações mais para produtos agrícolas e etc. Por quê? Para não ficar tanto na dependência da exportação de carros, na parte automobilística. O Japão acordou para isso, tá? Então, só que o que acontece? A grande tendência futuramente na parte de empregos é surgir bastante empregos para estrangeiros na parte da agricultura, tá? Agricultura, pesca e etc. Tá? Então isso aqui vai ser tendência daqui para frente. Mas, continuando aqui. Ele não afirmou claramente quando o controle de fronteira poderá ser facilitado, com as medidas atuais programadas para terminar em 28 de fevereiro. As observações de Kishida seguem críticas à proibição da entrada de muitos líderes acadêmicos e empresariais. A medida impediu que estudantes internacionais entrassem no Japão,
levando a considerar algumas alternativas como a Coreia do Sul. Então é aquela velha história, tem muita gente que queria vir para o Japão estudar, então está indo para a Coreia do Sul em vez de vir para cá. Tá? As universidades daqui do Japão já reclamaram sobre isso, porque eles estão perdendo dinheiro. Por que eu falo isso? Quem tem dúvida, dá uma olhada no preço, tá, do financiamento para você vir estudar no Japão. É uma coisa absurda. Então já dá para você sacar que rola muita grana por trás. A comunidade empresarial que enfrenta uma escassez crônica de mão de obra pediu o levantamento da proibição. Essa frase é polêmica, porque fala assim, escassez crônica de mão de obra. Aí aparece muito brasileiro, tá? Eu falo assim por quê? Porque basicamente assim, o intuito do canal que é instruir os brasileiros, tá? Mostrar as coisas para o brasileiro. Aí vem muito brasileiro, mas japonês, é mentira isso que está faltando mão de obra. Tá sobrando gente aí para as fábricas. Até um certo ponto, limitada a visão, sim. Tá? Só que, se você olhar outros tipos de segmentos, outros tipos de ramos, outros tipos de indústrias, a coisa não está assim. Porque determinados locais precisam de pessoas mais especializadas, mais qualificadas, tá? Para isso. E dependendo, não tem. Tá? Ou é muito escasso. Igual, vou dar um exemplo. Tá? Parte da enfermagem no Japão, parte médica, deu um pau danado agora. Por quê? Muitos médicos pegaram coronavírus, não podiam trabalhar. E aí como é que faz? A mesma coisa, enfermeiras. Muitas enfermeiras pediram as contas dos trabalhos que tinham. Por quê? Pressão da família, ou pegava coronavírus, não podia ir trabalhar. E aí como é que fica? Fora a discriminação, que aqui no Japão rolou discriminação em relação às pessoas que pegavam coronavírus. Tanto que viam pessoas a público pedir desculpa porque ela pegou coronavírus. Então já dá para você sacar que muita coisa acontece. Tá? E o Japão, com a população idosa aumentando, e esse problema de coronavírus que não passa, tá faltando mão de obra nessas áreas. E aí? Tá? Então essa é uma das áreas, fora as outras áreas que tem, tá? A parte de programação no Japão, tá? Eles estão precisando de muita gente, tá? Áreas de TI em geral, em outras áreas também. Então é questão de abrir a visão, é o que eu sempre peço para as pessoas. Não tem uma visão micro da situação, tem uma visão macro da situação. Porque, como é que se fala assim, o mundo não roda apenas no nosso umbigo, no meu umbigo, no umbigo das pessoas aí. Entendeu? Ele é muito maior que isso. Tá? Então a gente tem que ter uma visão muito maior. Por isso que eu peço para as pessoas, não julguem. Tá? Não julguem porque tempo é o tempo mostra tudo. Tá? Mas, continuando aqui. A proibição de entrada está em vigor desde o dia 30 de novembro, com o Japão confirmando o seu primeiro caso da variante Omicron mais tarde naquele dia. O governo disse no mês passado que planeja permitir a entrada de alguns estudantes estrangeiros patrocinados pelo governo, que tem menos de um ano até se formarem ou terminarem seus estudos. Por que isso? Porque tem muitos estudantes que precisam passar por uma carga horária presencial. Então, se não tiver essa carga horária presencial, eles não conseguem o diploma. Tá? Continuando. Em uma possível declaração de estado de emergência para a prefeitura de Osaka, Kihara parecia cauteloso em fazê-lo, embora o governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, planeje decidir hoje, tá? Segunda-feira, se pedirá tal declaração para o governo central. É aquilo que eu já havia explicado. O Yoshimura, ele já vinha falando do estado de emergência para Osaka, porque o pau está comendo. Só para você ter ideia, de ontem para hoje foram 12 mil infectados. E todo mundo sabe que o Japão é desse tamanho. Começa 12 mil, 15 mil, 12 mil, 11 mil, 10 mil. Chega uma hora que não tem local. Por mais que algumas pessoas falem, é só uma gripinha, só que a gripinha está matando. Tá? Tem pessoas que estão passando muito mal com a gripinha e precisam ser internados. E com 12 mil, 10 mil, 12 mil, 11 mil, chega uma hora que a gripinha, entre aspas, tá? Eu falo assim, ironicamente falando, tá? Chega uma hora que lota os hospitais. É o que está acontecendo aqui. Igual que aconteceu pro lado de
de Tóquio. Tóquio havia pedido, entre aspas, tá? Havia cogitado, o Kishida já tesourou na cara dura, tanto que Tóquio teve que revisar seus números para isso. Osaka, entre aspas, já foi a mesma coisa, a gente já teve um corte aí disso. Porque se abrir as fronteiras com estado de emergência, vai ser algo meio polêmico para o Kishida. Mas de qualquer maneira, tá? Se o homem está falando, dependendo da coisa, pode ser que aconteça a abertura de fronteiras e eles vão tentar tesourar esses estados de emergência o máximo que eles puderem. Isso é fato, tá? Porque o Japão está em estado de quase emergência, tá? 12, se não me engano, 12 ou 13 estados já tiveram prorrogação do estado de quase emergência. Alguns outros já estão pedindo prorrogação, tá? Por quê? Porque é a velha história. Está pedindo a prorrogação para não entrar, dependendo do estado de emergência. Porque a coisa não melhorou, tá? Mas com a reabertura das fronteiras, etc., só Deus sabe o que vai dar. Mas continuando aqui. Ainda há muitas coisas que devem ser feitas, incluir garantir leitos hospitalares, tomar medidas para evitar aglomerados de infecções entre os idosos. As discussões precisam ser feitas, inclusive sobre essas questões, diz Kihara. Olha só a jogada que o Kishida fez, para não colocar Osaka, entre aspas, tá? Até semana passada em estado de emergência. O Kishida pediu para aumentar o número de leitos. E o Japão, em uma dos seus quesitos para colocar em estado de emergência, o que é? Número de leitos lotados. Então, pensa comigo, se eu tenho X números de leitos, tá? O número de infectados está subindo. Então, na hora que chegar em certo patamar aqui, estado de emergência. Mas se você aumenta o número de leitos, como o Kishida pediu, ele vai fazer isso aqui. Então, ele não alcançou o número para poder colocar em estado de emergência. Entende? Então existe muita jogada por trás, tá, disso. Mas de qualquer maneira já dá para você sacar, tá? Já deu uma explicada para você, né, de forma meio rápida. O vídeo ficou comprido, mas de forma rápida, porque tem muita coisa por trás ainda. Se eu fosse explicar tudo, daria 1 hora de vídeo. As coisas que estão rolando aqui no Japão, tá? E sem firula, tá? E se aquilo que eu falo, não precisa acreditar em mim, faça uma pesquisa, mas faça uma pesquisa cronológica. Tá? Não tenta pegar matérias de 2 dias atrás, que você não vai entender a política que está acontecendo aqui no Japão. Pegue de 1 mês para trás e venha lendo tudo. Aí você vai conseguir entender, né, o que eu falo sem precisar acreditar em mim. Mas pegue das mídias japonesas, que eu falo assim. Pega de canal que está escrito em japonês. Porque tem muita coisa que é passada em mídias em inglês que não relata tudo, tá? E alguns buracos, fica aquele gap, tá? De informações. Se você pegar nas mídias japonesas direto, você vai ver esse preenchimento dessa lacuna. Então já dá para você sacar muito aí. Por isso que eu falo para você, tome cuidado, nem tudo que reluz é ouro, tá? Muita coisa que jogam por aí, eles cortam aquela parte, tá? Corta aquele buracão que não tem interesse. Então, tem muita coisa, como eu já expliquei, já mostrei aqui no canal, que as matérias, elas são, entre aspas, tá? Editadas a interesse próprio. Por isso que eu gosto de ler a matéria. Eu pego a matéria e eu leio ela na íntegra. Por que disso? Porque se a pessoa pegar a mesma matéria que eu li, verá que eu não mudei uma vírgula. Verá que eu não mudei uma palavra que está ali. Eu só acrescentei minha interpretação em cima daquilo lá, do que está acontecendo esse tempo todo. Por isso que eu gosto de ler, tá? As matérias, porque a pessoa verá a veracidade do que eu estou fazendo. Simples assim, tá? Mas é aquilo que eu sempre falei, não precisa acreditar em mim. Pegue as mídias e veja, tá certo? Mas é isso aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, eu amo seu like é de graça e me ajuda demais, tá? E é de graça para você, não custa nada você dar uma clicada no like. E se inscreva, né? Se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações do que está acontecendo com os vídeos aqui, né, do canal em relação ao Japão,
tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.